A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura de um texto bíblico muito conhecido dos irmãos e para nossa edificação, para nossa crescimento espiritual. Então, gostaria de estar fazendo uma oração, como de costume, irmãos, para que nós possamos estar entrando na palavra do Senhor e buscando o Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos dar entendimento e sabedoria para meditar sobre a sua palavra, que é alimento, que nos traz vida e também sempre para que nós possamos compartilhar com os irmãos. Querido Deus, meu Pai, te peço licença, Senhor, para entrar na tua presença, para estar, Senhor, glorificando o teu nome, exaltando o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é santo, o teu Espírito Santo, Pai, é o que o Senhor nos prometeu, que está junto conosco, que está nos orientando, nos ensinando, nos fazendo lembrar. Que a meditação dessa palavra produza, Senhor, em nossos corações, cada dia mais a vontade de estar conhecendo a tua vontade. Assim nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Que maravilha! Agora quero estar olhando com os irmãos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17. É uma carta que Paulo direciona à igreja de Corinto e vai tratar de um assunto que a igreja de Corinto estava fazendo, e ali Paulo vai fazer algumas recomendações. O mais interessante, irmãos, que essa carta ela é muito atual, né? Me parece que todas as vezes que nós lemos essa carta na igreja, quando nós estamos congregados, quando nós estamos reunidos, né? Nós temos que ter ciência sobre essas recomendações que Paulo fez. Então vamos lá, eu vou a partir do 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17, vamos estar fazendo uma breve leitura. Nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento em meu sangue. No meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor.
para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Só até aqui, irmãos. Irmãos, quando nós fazemos essa leitura, nós vemos que há uma grande preocupação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto, como que eles estavam, quando eles se reuniam, o que eles estavam fazendo como igreja, né? Então, nós vemos aqui, irmãos, para nós meditarmos, quando nós vemos que aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17, mostra que a reunião que eles estavam fazendo, né, não era para o bem, senão para o pior, né? Nós vemos que ao invés dessa reunião ser produtiva, ao invés dessa reunião estar sendo completamente debaixo do que o Senhor Jesus Cristo, de toda a autoridade que Ele deu e de toda a forma que Ele fez para que nós lembrássemos da ceia do Senhor, né? Até que Ele fizesse essa celebração, até que Ele viesse, nós estávamos vendo ali que aqueles discípulos eles estavam completamente desorientados. Ou seja, eles tinham todo o conhecimento, né, do como que deveria ser feito, mas na prática, completamente, eles estavam fazendo completamente errado, né? No versículo 18, nós vemos aqui a divisão da igreja, né? Por quê? Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, né? Ou seja, estava tendo divisão na hora que eles se reuniam, né? Porque nós temos que lembrar, irmãos, que a partir do momento quando começa o livro de Atos, né? Quando nós vemos que quando vem a vinda do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre todos aqueles que creram no Senhor, houve um momento, irmãos, maravilhoso na igreja. Houve um momento onde que nós vemos ali, já desde o início do livro de Atos, que os irmãos, eles se reuniam, eles tinham grande alegria. Parece que as festas se multiplicavam, porque eles estavam sempre juntos, compartilhando tudo, irmãos. Nós vemos exemplo de pessoas, né? Como o próprio o Barnabé mesmo, né? Nós vemos ele vendendo uma propriedade, trazendo, né, para a igreja, né? Nós vemos ali que eles queriam se reunir, tudo que eles na hora do alimento, eles repartiam tudo, irmãos. Eles estavam completamente numa união fraternal, né? Uma coisa maravilhosa. Eles estavam não queriam estar distante um do outro, compartilhando, se alegrando uns com os outros. Então, esse segmento, né, nós vemos que em algum momento lá da história da igreja foi se perdendo. E aqui nesse espaço, aqui nessa situação, aqui na igreja de Coríntios, Paulo percebeu que tudo que já tinha já do início, tudo que havia sido pregado, toda essa confraternização, toda essa ordenança do Senhor, né? O modo de como deveria se reunir como igreja, que não bastava só se reunir. Essa reunião tinha que ser produtiva, essa reunião tinha que ser alegre, essa reunião deveria, quem estar nessa reunião, estar ciente do que estava fazendo ali, né? Lembrando, né, sobre a memória do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, né? Lembrando sobre a cruz, sobre esse processo dessa salvação, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Então nós vemos aqui essa dissensão na igreja. Note, irmãos, que no versículo 22, havia aqui agora algo tremendo, porque estava tendo aqui, cometendo-se pecado contra os irmãos. Vamos dar uma olhadinha? 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm?
Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Irmãos, porque nós vemos aqui, por que esse pecado contra os irmãos? Aqui nós estávamos vendo, irmãos, que na hora que eles estavam se reunindo, nós temos que lembrar, irmãos, que nesse momento, os irmãos, eles levavam, quando eles se reuniam, cada um trazia o que podia, cada um, conforme a sua condição, trazia um alimento para que fosse na hora ali dessa celebração, dessa Santa Ceia, todos compartilhassem. E nós vemos aqui, irmão, o desprezo do que aqueles irmãos mais abastados, com a situação melhor, estavam fazendo. Eles estavam desprezando aqueles que nada tinham, cometendo um pecado contra aqueles irmãos. Então aqui nós vemos o pecado contra os próprios irmãos. No versículo 27, aí nós já vamos ver algo ao contrário. Aqui já vemos aqui um pecado direto contra o Senhor. No versículo 27 diz assim, se os irmãos puderem acompanhar aí: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, a igreja de Corinto, nesse momento, a partir do momento que eles estavam cometendo esses pecados, não sabendo essa forma, que na verdade eles tinham conhecimento, mas na prática eles não estavam realizando isso daí. A partir do momento que eles participavam da ceia sem discernir, sem saber o que estava acontecendo, eles estavam fazendo o que? Cometendo um pecado contra o Senhor, porque aqui no versículo 27, lendo novamente: portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. A igreja, irmãos, sempre foi um local de união e de confraternização, um momento que todo mundo, todos os irmãos, esperam uns pelos outros, Então nós vemos aqui agora um pecado direto contra o Senhor. Aqui Paulo, agora, a partir do versículo 23 e versículo 24, ele começa ele vai falar uma doutrina para nós, e nós vamos perceber algo muito sério, irmãos. Vamos dar uma lida aqui então no versículo 23 e no versículo 24, Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, note que aqui nesses versículos está falando sobre a noite que o Senhor foi traído. Na noite aonde que o Senhor, a partir daquele momento, ele constituiu a Santa Ceia do Senhor. Ali ele constituiu, agora ele mostra que chegou a plenitude do tempo de se estar cumprindo, Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a nossa Páscoa. Agora aqui já não é mais a Páscoa dos judeus, Não é mais aquela lembrança da libertação do povo do Egito, mas agora sim, o Senhor Jesus, ele é o Cordeiro verdadeiro, ele é o nosso Senhor que morreu na cruz por nós, que derramou o seu sangue, que a sua carne foi moída, por causa dele, os nossos pecados agora, nós não somos libertados fisicamente do Egito, agora nós somos libertados espiritualmente e constantemente, fisicamente, do pecado. Agora essa libertação do pecado. Note, irmãos, que neste momento, do versículo 23 ao 24, nós conseguimos ver que Paulo, lembrando ali os irmãos, que praticamente nesta noite, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ceiou com os discípulos, ali, irmãos, teve um auge, teve um auge maior do amor que a gente pode perceber do Senhor Jesus por nós. É na noite que ali os inimigos, Judas, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, aquelas pessoas estavam cometendo as maiores atrocidades possíveis que a gente possa imaginar.
de estar condenando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento Satanás estava muito eufórico, ele estava até alegre, vamos assim dizer, porque ele estava praticamente conseguindo na sua mente, conseguindo colocar o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas mal sabia ele que no momento onde a maldade estava num grau altíssimo, o amor do Senhor estava muito mais além. Porque naquele momento nosso Senhor Jesus Cristo, Ele próprio estava se entregando por nós. Era Ele que decidiu morrer por nós. Era Ele que decidiu. Era o plano da sua salvação. Enquanto muitos estavam achando que tudo estava sendo propiciado para essa terrível coisa que era entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que Ele mesmo se entregou por nós. Irmãos, no 1 Coríntios, no capítulo 2:8, nós vamos dar uma olhadinha aqui, para nós voltarmos um pouquinho, para a gente dar uma refletida. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Senhor da glória. O que nós percebemos aqui, irmão? O mundo achou que colocando Jesus na cruz o derrotaria. Então nós notamos que aqui no 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 8, que o mundo não conheceu. O mundo não conheceu o Senhor. Então, se o mundo não conheceu, como que nós agora, conhecendo ao Senhor, como os discípulos de Coríntios conhecendo ao Senhor, não estaria tendo um grande respeito neste momento? Como que essas dissensões, como que eles estavam fazendo, esquecendo-se de tudo isso? E Paulo vem nos lembrar, por isso Paulo vem direcionar a igreja. Aqui no versículo 24, irmãos, nós vamos ver que a inauguração da ceia é com ações de graças e com gratidão e com alegria. Note uma coisa, vamos dar uma lida aqui no versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, Cristo não se deu por nós, Ele não veio, Ele não morreu por nós com tristeza, irmãos. Aqui foi com ação de graças, foi com grande alegria que Ele resolveu fazer isso. Nós não podemos confundir, sobre a agonia que Jesus teve antes dele ser preso lá, mas aqui, irmãos, aqui antecedeu, aqui ele estava lá reunido no cenáculo com os discípulos, inaugurando a Santa Ceia do Senhor com alegria, irmãos. Foi com alegria. Ele já tinha sido decidido, irmãos. Não significa que lá ele não estivesse, com a sua mente, com o seu corpo perturbado, mas ele foi com alegria que ele resolveu sofrer por nós. Que coisa interessante, irmãos, que coisa que às vezes nós não percebemos. Por isso que quando nós nos reunimos, irmãos, tem que ser com alegria. Tem que estar completamente ciente de tudo que está acontecendo. A mensagem da igreja, irmãos, é conhecer a Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 2, vamos dar uma olhada aqui. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 2, diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, por que nós recorremos a esse texto, a esse versículo? Nós recorremos porque aqui Paulo, ele está falando para os irmãos: olha, deixa eu explicar para vocês, a minha maior mensagem é a mensagem do Salvador, é para me levar para vocês um Cristo, Ele que foi crucificado por nós. Esse é o maior ápice do amor.
para nós percebermos. Por isso que quando nós nos reunimos, nós temos que saber disso. Nós temos que saber que quando nós reunimos, se nós podemos nos reunir aqui ainda, estar continuando a obra do Senhor aqui, é porque outrora, na plenitude, no tempo certo e determinado por Deus, Ele veio na sua primeira vinda e Ele morreu por nós. Então nós temos que estar cientes disso, irmãos. Nós temos que estar cientes, muito preocupado a respeito disso. Paulo praticamente ele coloca a crucificação de Cristo para nós, em primeiro lugar é a mensagem, é primeiro do que o próprio milagre, é primeiro do que a própria mensagem. Se a mensagem não for essa, a mensagem tem que ser central. Quando nós nos reunimos, nós temos que estar cientes disso. Vamos voltar lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 26. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Irmãos, os participantes da ceia, eles têm que olhar para frente. Ele tem que olhar para frente, né? Portanto, todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós temos que anunciar que o Senhor morreu por nós. Nós temos que anunciar a Cristo, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se nós, no momento que nós nos encontrarmos, no momento que nós estamos falando da palavra do Senhor, se nesse momento nós não anunciarmos a Cristo, não anunciarmos o que Cristo fez por nós, como que aqueles que ainda não conhecem vão saber dessa obra redentora do Senhor? Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que olhar para frente, nós temos que anunciar, nós temos que nos reunir não só para comer e beber, nós temos que nos reunir e sabermos o que nós estamos fazendo na obra do Senhor, que é anunciar que Ele morreu. Temos que falar que Ele morreu por nós, Ele entregou a sua vida por nós. Irmãos, no versículo 28, o participante da ceia, né, em que tem que também se examinar a si mesmo, ele tem que olhar para dentro. Se no versículo 26 ele tem que olhar para frente, no versículo 28 ele vai nos falar sobre um olhar para dentro da igreja, para dentro de si mesmo, para ele estar ciente de quem é ele, sobre o seu posicionamento, né? Em que posicionamento eu faço, que parte integrante eu estou fazendo, quem sou eu dentro desse corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Irmãos, examinar-se a si mesmo não é fugir da ceia, irmãos, mas sim um ato que tira todo o impedimento de chegar até a mesa de Cristo. Examinar a si mesmo, né, é um ato que tira todo o impedimento de se aproximar da ceia, irmãos. Porque a partir do momento que nós olhamos para nós mesmos, nós examinamos, porque nós temos a certeza que não há outro caminho. Então, quando eu examino a mim mesmo, eu sei, olha a grande importância que é de eu retirar toda a sujeira, de eu pedir perdão constantemente dos meus pecados cometidos por atos, omissões, pensamentos. Irmãos, como eu fico alegre de ver uma ministração da palavra de Deus que fala sobre que a maior importância é a mudança de hábitos, é a mudança do autor de um homem, né, que agora é em Cristo, né, como que é a mudança desse homem, essa conversão do homem. Que alegria a gente perceber quando o homem olha para si mesmo, ele sabe que ele não pode continuar do mesmo jeito. Então, examinar-se a si mesmo não é fugir da ceia, é tirar todo impedimento que o impeça, todo empecilho que o impeça de se aproximar da mesa de Cristo. Irmãos, dignamente
né? É estar ciente do sacrifício de Cristo e dar real sentido, né, desta comunidade estar unida, né? Então nós temos que agora saber, irmãos, né, nos últimos versículos, né, que nos diz assim, né, no versículo 30, irmãos, de 1 Coríntios, versículo 11, vai nos dizer assim: por causa disso, desculpa, irmãos, versículo 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Nós temos que ser dignos. E qual a forma de ser digno, irmãos? Quem é digno de participar da Santa Ceia é o que se examina a si mesmo, é o que espera um pelos outros, é o que reconhece, que olha para o seu interior, é o que olha lá para frente para anunciar a Cristo, é aquele que sabe qual parte ele faz no corpo de Cristo, que é estar constantemente lembrando sobre o que Cristo fez por nós, e ele virá nos buscar, lembrar até que ele venha. Irmãos, a Páscoa não se passa sozinho. Essa ceia do Senhor, que agora nós comemoramos, o cristão ele comemora não a Páscoa, mas a ceia do Senhor, não se passa sozinho. 1 Coríntios capítulo 11, 33 diz, 1 Coríntios 11, versículo 33 diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Irmãos, é um. Nós não podemos, irmãos, nos isolar, não é sozinho. Irmãos, nós não tem aqui a própria palavra, o próprio Paulo está direcionando a igreja no versículo 22. Ele repreende a igreja de Corinto dizendo: não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Irmãos, nessa obra do Senhor, nós temos que a nossa força está na nossa união, é nas orações, é na partilha do pão, é lembrar do que Cristo fez por nós, é essa união. Irmãos, e quantos de nós ainda hoje estamos desapercebidos? Hoje, irmãos, talvez nós estamos falando: nossa, quanto tempo faz que eu não consigo estar junto com meus irmãos? E quantos de nós, quando nós podíamos liberalmente estar reunidos, estávamos reunidos para participar da nossa própria condenação, porque nós não esperávamos uns pelos outros. Quando nós entrávamos na nossa congregação, quantos de nós, irmãos, estávamos entrando pensando em nós mesmos? Quantos de nós ainda deixamos de olhar para os que mais precisam? Será que realmente eu estou preocupado porque eu não estou podendo estar congregado? É por essa falta de estar junto com os irmãos mesmo? Ou apenas eu estou preocupado em estar reunido na casa do Senhor para que o Senhor me veja? Mas o Senhor, Ele nos olha no nosso interior. Ele está nos questionando sobre esse anúncio que nós temos que fazer sobre o que Cristo fez por nós. Será que nós não estamos sendo individualistas ao extremo? Quantos de nós, às vezes dentro da nossa casa, não estamos apercebidos que nós precisamos estar mais próximos dentro dos nossos filhos, da nossa esposa, do marido, dos vizinhos, do pastor, da irmã que está passando necessidade? Será que eu estou preocupado com o que eu vou comer, o que eu vou beber? Meditamos nisso, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperemos um pelos outros. Amém? A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperemos um pelos outros, irmãos. Oramos uns pelos outros. Amém?